Com o especialista em comportamento pet, Rodrigo Ávila Oliveira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes, aos internautas aí que nos acompanham pelo YouTube. E bom dia ao Maicon. Satisfação aqui pela presença dele. Hoje, nosso convidado especial é um médico veterinário anestesiologista Maicon Santos. Obrigado, bom dia. Bom dia Jorge, bom dia Rodrigo, bom dia a todos que nos acompanham. Prazer enorme estar aqui, né? Sempre é muito bom falar sobre esse assunto, principalmente sobre anestesia, que é um tema que impacta, né? Que dá tanto medo aos tutores, mas a gente vai esclarecer alguns pontos. Que é muito importante, né, Rodrigo? Maravilha, eu fico feliz em poder trazer o Maicon aqui. Eu estava até um pouco apreensivo com a chegada dele e ele estava saindo de uma cirurgia. Então, trazer um profissional aqui do gabarito dele, enfim, para a população, acho que é bastante importante o nível de conhecimento e esclarecimento que ele pode trazer para a gente, né? Com certeza. E o que a gente vai destacar com o Dr. Maicon? Bom, primeiro eu gostaria que o Maicon falasse um pouquinho da história dele, né? E também o que levou ele a ser um médico veterinário anestesista, né? Ele até estava me explicando aí a terminologia, né, do anestesiologista e do anestesista. Então passo a palavra para ele aqui para contar um pouquinho para a gente. Pois bem, então, minha trajetória de vida, né? Então sou paranaense, sou lá da cidade de Paraná, de Foz do Iguaçu, nascido e criado até meus 12 anos. Então, no ano de 2006, vim residir na cidade aqui de Blumenau. E aí que começou a minha história em querer ser médico veterinário. Então, quando eu vim morar em Blumenau, ajudava os vizinhos ali, sempre cuidava de um bode, né, cuidava de porcos ali, e ali eu fui tendo contato. E aí, aos 14 anos, comecei a trabalhar, e eu sempre tive essa vontade em trabalhar com animais. E aí, fiz um curso de auxiliar. E aí, depois do curso de auxiliar, ficou faltando algo. E aí, eu pensei, por que não na veterinária, né? Claro. E aí, eu fui estudar, né? Então, entrei na graduação. E aí, quando eu entrei na clínica médica, conheci o mundo de clínica médica de pequenos animais e me envolvi com a cirurgia. Mas algo me chamou a atenção, né? Como que os animais acordam serenos do procedimento cirúrgico, né? Então, eles acordavam muito tranquilos, sem dor, e aquilo foi me encantando. E aí, o contato com também outros profissionais, eu fui aguçando essa curiosidade, né? E aí, me encantou o mundo da anestesiologia, e eu conheci, como dizem os meus professores, né? Conheci o lado obscuro. Mas é uma área muito gostosa, muito gratificante. Graças a Deus consegui me especializar, né? Com o passar do tempo, fui aperfeiçoando com cursos e a pós-graduação veio residência e me agregou bastante. Então, hoje em dia eu dou graças a Deus poder trabalhar com essa parte de anestesia, assim, né? E dar conforto aos pacientes, né? Eu falo assim que dar conforto àqueles que não podem falar é extremamente gratificante. Então, sou suspeita a falar, mas eu amo a área. Muito bom. E hoje em dia tem uma especificidade em termos de especializações, né? Endocrinologista, oftalmologista de pets, enfim. E muito bom ter a oportunidade aqui para a gente falar dessa parte que envolve anestesia. Acho que uma curiosidade é saber, né, quais procedimentos devem ou deveriam contar com um anestesista, Maicon. Então, o que eu costumo sempre falar, né, é que todos, né, todo o procedimento, tanto que envolve bloco cirúrgico, quanto procedimentos que envolvem exames de imagem, que são realizados também em ambiente controlado, mas dentro do hospital ou da clínica veterinária, né, tem que ter a presença do médico anestesista. Por que eu digo? Né? Porque o médico anestesista, ele é aquele que tem o conhecimento farmacológico dos todos os fármacos que vão ser empregados. Então, ele sabe o mecanismo de ação de cada fármaco empregado ao paciente. Ele que vai ler e reconhecer os parâmetros que vão determinar o protocolo anestésico do paciente, né, tanto de sedação quanto anestesia geral. E ele que vai ficar 100% responsável ali por monitorar, né? Lógico que
é um ambiente onde todo mundo está preparado, mas o médico veterinário é aquele que está com o monitor em cima, que muitas vezes está ventilando, que muitas vezes vai fazer o controle de dor no pós-operatório com uma técnica de bloqueio loco-regional, ou vai suplementar, acrescentar uma medicação analgésica ao protocolo. Então, o médico veterinário anestesista, ele é responsável, né, pela segurança do paciente durante todo o ato anestésico, ou que envolve uma sedação, né? Mas todos os procedimentos que envolvem isso aí tem que ter a presença de um médico anestesista. Né? E aí eu, como consumidor, Maicon, o ideal seria, diante de um procedimento, questionar quem é o médico veterinário anestesista responsável do procedimento? Exatamente. Por muitas vezes, o que ocorre, o paciente chega na clínica, e ali o clínico geral recebe o paciente e depois entrega o paciente após o procedimento. Vamos colocar uma situação hipotética, um procedimento de castração, né? Então o pet ele chega à clínica, né? Eles recebem, ele vai para o bloco cirúrgico, faz o procedimento e retorna. Né? Então o tutor ele pega ali o pet, leva para casa com as orientações pós-anestésicas. Mas como que foi esse procedimento? Né? Então nas consultas anestésicas, justamente eu peço para conversar com o tutor, né? Para conhecê-los, para conhecer também até o temperamento, como é o paciente junto com o tutor, porque eu sei que ele vai ser daquela forma quando ele acordar e não estiver mais com o tutor, né? Claro. Mas eu recomendo sim que todo tutor ele peça para conversar com o médico anestesista, tanto com o cirurgião, né? Porque todos são uma equipe, mas o médico veterinário anestesista ali, ele é responsável ali pelos parâmetros e por estar dando a segurança necessária ao paciente durante o ato anestésico. Mas semelhante, acho que até a nós como humanos, quando um parente vai fazer uma cirurgia delicada, enfim. Exatamente. Importante saber, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar, Maicon, quais são os animais que você está acostumado no dia a dia trabalhar em procedimentos e se tem algum pet não muito comum, né? Aqui mais em termos de curiosidade, que você tenha realizado algum procedimento, né? Pois então, na clínica, na rotina, né, a rotina é maior com cães e gatos, né? Então a rotina muito maior é com cães e gatos. Mas eu presto assim serviço ali para um local que é pets não convencionais. Então o que foge a maior parte do tempo da rotina são os mustelídeos, né? Que são lontras, ariranhas, né? Então a gente presta esse trabalho para eles também. Mas aí é o quê? Desculpa, zoológico? Só como curiosidade? É um projeto. É um projeto de recuperação desses animais que infelizmente não podem mais voltar para a natureza, oriundos de tráfico ou que estão machucados, né? Então, eles vivem em plantéis, então muitas vezes alguns se cortam, né? Ou é difícil da briga, mas pode acontecer, né? Por algum indivíduo novo. E aí a gente tem que prestar esse trabalho, né? A contenção química, mas também 100% monitorado, né? A gente presta esse trabalho também. Muito interessante. De certa forma, tu deu uma explanada, mas se pudesse explorar um pouquinho mais essa questão do papel do anestesista, seja antes, durante ou depois do procedimento, né, Maicon? Exatamente. Muitos pensam que a responsabilidade tanto do cirurgião quanto do anestesista, né, até mesmo da clínica, né, que acaba ali quando o paciente vai para casa, ele recebe alta. Mas não, né, ainda o pós-operatório imediato que nós falamos ainda é 48 horas, né, então é de nossa responsabilidade sim, estar monitorando esse paciente até em casa. Por isso o contato, né? Por isso é tão importante o tutor conhecer o médico veterinário, tanto o cirurgião quanto o anestesista, né? Porque ele vai ainda dar conselhos, tirar as dúvidas, né? Recomendações de pós-operatório, né? Então, durante o preparo do paciente antes do procedimento é de responsabilidade do anestesista. Monitorar esse paciente durante o ato anestésico, né, cirúrgico, também é de responsabilidade, e o pós também é de nossa responsabilidade. Muitas vezes, técnicas empregadas como o bloqueio loco-regional vai dar conforto pós-operatório, mas uma hora o bloqueio passa, então muitas vezes o paciente pode sentir dor, né? Então o médico também, o anestesista também é responsável por isso, aconselhar,
prescrever algum fármaco novo, né? E o tutor, ele tem o conhecimento, obviamente, de cada detalhe do seu pet no dia a dia, a ponto de saber o quão diferente está a respiração, ou qualquer trejeito ali que é fundamental para te retroalimentar e te informar, olha, doutor Maicon, o meu cão, meu gato está apresentando essa situação. Então, eu estou entendendo aqui, né, que digamos, esse procedimento ele só termina quando a pessoa disse, olha, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Exatamente. Então, como tu falou, o tutor ele conhece muito bem o pet, né? Então, às vezes, uma respiração diferente, às vezes, ao pegar o pet no colo, ele talvez reclame. Então, sinais de dor, uma respiração mais ofegante, sensibilidade ao toque, às vezes parou de se alimentar, parou de tomar água. Então, todos esses são indícios, né? Até, recentemente, a gente fez a limpeza dos dentes dos nossos doguinhos e foi excelente, mas um deles apresentou uma certa irritação na traqueia, né? Isso. E aí foi reportado, você estava até, inclusive, comentando que, de certa forma, acontece mesmo, né? Alguma situação anormal, mas que é comum, proveniente de um procedimento, assim como de humanos, né, Maicon? Exatamente. Assim como na medicina humana existem agora os riscos ou algumas complicações pós-anestésicas, na medicina veterinária isso também é verdadeiro, né? Graças a Deus, com o avanço, né, tanto da medicina quanto da medicina veterinária, intercorrências, graças a Deus, estão sendo cada vez menores, né? Mas alguns desconfortos podem gerar, assim como na medicina humana, relatos, né, de desconforto após a intubação orotraqueal, é relatado isso na medicina humana. Então, na medicina veterinária, infelizmente, os nossos pacientes não falam, não tem como descrever para a gente, sim, mas observamos, né? Então, quadro de tosse, muitas vezes quadro de cialorreia, que é aquela salivação em excesso, né, pode ocorrer. Então, isso é relativamente normal pós um procedimento anestésico, mas tudo isso é conversado, né, na consulta pré-anestésica, por isso que ressaltamos, né, a importância de sempre os tutores pedirem para conversar com o profissional. Ter essa proximidade, né? Exatamente, ter essa proximidade, porque é uma orientação que ele vai te dar prévia, né, previamente ao procedimento, mas ele pode te orientar também no pós-operatório. Então, é muito importante que os tutores nos conheçam, né? Claro. E a anestesia é um tema tão polêmico, é algo que causa tanto medo, né? Que isso até, essa consulta pré-anestésica é muito bom até para a gente poder acalmar até mesmo os tutores. Claro, né? Claro, deixar claro os riscos, como são minimizados e tudo mais, né? O que eu ia te perguntar é justamente em relação à evolução desses processos, né, Maicon? Mudou muito, imagino que sim, de como eram feitas os procedimentos e processos anestésicos em relação ao aparato de equipamentos que a gente tem hoje em dia, a especialização do próprio médico veterinário. Como é que você vê essa evolução, né? Mudou muito. Vejo que é uma evolução grande. Eu me lembro que quando eu comecei na área de anestesiologia, era relativamente mais simples, e hoje mudou radicalmente, né? Me lembro que quando eu era pequeno, levamos nosso cão ao veterinário e ali era nem monitor, né? Era um Doppler ali, que era para fazer a aferição de parâmetros, um esteto e acabou. Hoje, num bloco cirúrgico, nós trabalhamos quase igual à medicina humana, né? Até as empresas que nos fornecem esses equipamentos, né? Então, atualizaram o software, desenvolveram softwares para específicos veterinários, coisa que antigamente era impensável, né? Uhum. E isso tudo traz segurança para a gente, né? Então, hoje, comparado à medicina humana, lógico que a medicina humana sempre vai estar mais avançada, né? Porque primeiro vai desenvolver para si próprio. Exatamente. Na sequência vem exatamente. Os animaizinhos e tudo, né? Mas trabalhamos de igual, né? Com ventilação mecânica, com bombas de infusão, né? Com monitores de alta precisão, né? E aí entram tais diferenças, né? Anestésicas aí, né? Perfeito, mas perfeito. Evoluiu bastante. Que bom, Maicon. A gente escuta falar de cuidados, assim, né? De determinado perfil de indivíduo, ou pela idade, ou se fala bastante também sobre cães braquicefálicos.
o quanto a gente deve se preocupar, o quanto isso é verdadeiro, o quanto isso limita, por exemplo, para um braquicefálico, ou pela idade. Bom, não, essa idade já nem vou me envolver numa cirurgia e tudo mais. O que tu tens a dizer em relação a esses perfis, assim, né, Maicon? O medo, né, que a gente fala de braquicefálico durante a anestesia é algo que eu venho acompanhando, né? Não só do braquicefálico, mas também, como comentasse, pacientes idosos, né? Hoje, sabemos que caiu por terra essa questão que pacientes muito idosos não podem ser anestesiados, e também, da mesma forma, o braquicefálico, né? Então, lógico que cada paciente ele reage de uma forma, né? É um procedimento anestésico, mas hoje, com o conhecimento técnico que temos, né, e o avanço dessa tecnologia, torna-se o procedimento para esses pacientes mais seguros. Porque existem alguns exames prévios, análise do veterinário envolvido e tudo, que muito vai determinar a possibilidade de fazer o procedimento. Exatamente. Né? A avaliação pré-anestésica, ela começa já nos exames, né? Então, antes de ver, né, o paciente em si, para fazer o exame físico, nós vamos avaliar todos os exames clínicos dele, né? Então, a gente vai pedir um exame de sangue completo, né? Vamos ver ali se não tem a presença de uma anemia ou alguma disfunção em algum outro órgão, por exemplo, rim, né, fígados. Então, a avaliação começa aí, né? Aliados com o exame de ultrassonografia, né? Às vezes um ecocardio, um eletro. Então, ali começa a preparação do paciente, né? O ato cirúrgico, ele não acontece se a gente achar alguma barreira ali. É como na aviação, né? O avião não sai do chão se os pilotos acharem alguma intercorrência ali. Perfeito. Então, o procedimento anestésico é da mesma forma. E deixa eu te perguntar, Maicon, sobre o que a gente escuta falar em relação à anestesia inalatória, que seria mais segura. O que tu tens a comentar? Vale a pena o consumidor, na hora de se envolver com um procedimento desses, com o seu pet, perguntar, olha, que tipo de anestesia vai ser feita? O que você fala pra gente sobre isso? Hoje, sabe-se que existem várias técnicas anestésicas, né? A anestesia inalatória, sim, ela se difundiu muito por ser mais segura, porque o paciente eliminava muito rápido esse gás, né? Então, por via intrapulmonar, né? Então, o paciente respirava, o gás fazia o efeito. Desligava, acabava, né? Então, se difundiu muito segurança por conta disso. Mas nenhuma técnica anestésica em si é segura. O que é segura é o profissional que está ali fazendo, né? Então, o profissional domina essa técnica e ele vai empregar conforme a necessidade do paciente, né? Então, hoje o que eu digo, eu recebo muito esse questionamento nas pré-anestésicas, mas eu digo que não existe técnica segura, né? O que vai trazer segurança ao paciente é o médico, é a presença do médico veterinário. Análise prévia. Exatamente. A análise que esse veterinário fez, depois o durante. Exatamente. E o monitoramento pós, né? Exatamente. Na consulta pré-anestésica, nós trazemos todos esses pontos, né? Então, viemos com os exames, mostramos ao tutor, explicamos todas as possíveis intercorrências, ou as alterações que ele teve em algum sistema, né? E isso tudo traz a segurança, né? Então, a técnica anestésica em si, né, hoje sabemos que todas elas... Ela por si só não é o que vai definir, Exatamente. Mas é esse conjunto de cuidados. Exatamente. Né? Muito bom, Maicon. E a gente até falou um pouco em relação à questão dessa proximidade com os tutores, mas fala um pouquinho mais para a gente, as pessoas, como é essa proximidade, o pessoal realmente te dá retorno, ou o pessoal fica mais ressabiado, como é que é essa relação, existe essa proximidade de vocês com os tutores que estão levando o seu pet para um procedimento? Sim, hoje, graças a Deus, mudou bastante. Eu gosto muito desse contato, mas é um tema bem que assusta, né? Então, eu sempre trato os tutores com muita empatia, porque eu me coloco no lugar, né? Então, a gente tem que ter essa empatia, mas, sim, existe um bom retorno, né? Então, eles obviamente, demonstram a preocupação, mas ali a gente também está para explicar tudo, para acalmar, né? E é tão gratificante após, quando a gente acaba um procedimento e eles estão, muito obrigado, né? Ele está assim, manda um videozinho, principalmente com o paciente depois sem dor,
Isso traz muita satisfação, né? Muita, demais. E existe muita frustração por parte de vocês em certas recomendações que a pessoa, ou por medo de acontecer algo pior, ou até por uma questão financeira, como é que é o dia a dia do médico veterinário envolvido em procedimentos cirúrgicos? Tem muita frustração do tipo, olha, esse cão, esse gato precisa operar, só que muitas vezes a pessoa vai embora e você não tem mais notícia. Como é que é isso, Mike? Hoje, graças a Deus, diminuiu, mas ainda existe, né? Então a gente se depara às vezes com pacientes bem debilitados, que precisam de que o tratamento terapêutico dele é a cirurgia, né? Mas infelizmente o tutor acaba às vezes não retornando. É menos comum, graças a Deus, mas eu acho que por ter diversificado, por ter bastante profissional sendo formado com as suas diversas especializações, você tem mais gente ofertando aquele serviço também, até para a pessoa, quando precisa ouvir uma segunda opinião, tudo mais, ela vai buscar essa segurança, né? Exatamente. De certa forma, tu deu uma explanada sobre o comparado à medicina humana, né? Mas tem muito ainda, Maicon, a evoluir essa parte da medicina veterinária frente ao que está evoluindo a humana, ou já está muito próximo? Olha, eu vendo, principalmente em relação a essa evolução que teve, eu vejo que está bem próximo, né? Hoje, principalmente o bloco cirúrgico, né? A gente está bem próximo ali. Então, existem equipamentos de monitorização hemodinâmica que já estão sendo empregados na veterinária, que era impensável antigamente, né? E eu observo da mesma forma essa evolução na humana, né? Então, hoje existem aparelhos de monitorização que são humanos que conseguimos usar na veterinária. Claro. Né? Mas eu vejo que está bem próximo ainda. Muito bom. E dos procedimentos que tu observa, até para a gente já se encaminhando para o final aqui, Maicon, o que você vê de cuidados preventivos que os tutores poderiam estar tomando no dia a dia, que muitas vezes poderiam evitar uma necessidade de uma cirurgia, por exemplo, acesso a rampas dos pets, não ter que pular de sofá, de cama? O que você vê, o que vem à tua cabeça que diz, esse cuidado preventivo aqui evitaria uma cirurgia? Exatamente. Então é isso, se atentar realmente à idade do seu pet, a raça, né? Muitas vezes sabemos que cães braquicefálicos, eles são mais predispostos a problemas respiratórios, então evitar que sair no calor, né? Ou algum problema osteoarticular, justamente evitar que muitas vezes suba na cama sozinho, desça da cama sozinho. Então esses cuidados e óbvio, né? Sempre estar levando seu pet ao médico veterinário para acompanhar a saúde dele, né? Excelente. Maicon, como é que as pessoas podem te achar, seja por redes sociais, pela internet? Então eu tô com maior frequência no Instagram, né? Mas AnestVet, né? Maicon Anderson, anestesia veterinária. Então, @masAnestVet. Muito bom. Maicon, excelente a tua vinda aqui. É pouco tempo para o universo de situações que a gente tem para conversar, mas eu acho que te trazer aqui a oportunidade que a população tem de saber desse nível de especialização, desse nível de qualificação que evoluiu a medicina veterinária frente à humana. Então, existem recursos, técnicas e profissionais altamente capacitados para estar fazendo esses procedimentos. Então, fico extremamente agradecido pela tua vinda aqui. É isso, Jorge. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Até a próxima aqui no nosso quadro Animais da Cidade. Obrigado. Dr. Maicon, obrigado também pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Grande abraço a todos. Ótima semana para vocês. Para nós.